Fala galera, tudo bem? Voltamos para mais uma correção. Apostila do terceiro ano, primeiro bimestre, frente 1, módulo 2. Exercício 1. Passados 50 anos do primeiro pouso de humanos na superfície lunar, a NASA tem como proposta uma meta de envio aos astronautas para Marte. Suponha que uma viagem de ida ao planeta vizinho seja feita em linha reta, em um voo direto quando os planetas estão em sua menor distância, cerca de 56 milhões de quilômetros. Então a gente já grifa aí essas informações que são super importantes. Distância 56 milhões de quilômetros. Na mesma velocidade média, então ele vai ser a mesma velocidade média desenvolvida pela espaçonave que levou os primeiros humanos à Lua. Pergunta: quanto tempo essa viagem demoraria? Informações aqui embaixo. Para responder a questão, vamos considerar o tempo e a distância percorrida na viagem de ida para a Lua como sendo de. Então, o tempo 3 dias e 400 mil quilômetros a distância. Ok? Então, se você quiser saber em qual velocidade o homem viajou à Lua, então é distância sobre tempo. No lugar da distância, 400 mil quilômetros dividido por 3 dias. Olha como que é importante a gente deixar aqui as grandezas, as unidades de medida em cada grandeza. Olha só, 400 mil é a medida em quilômetro, 3 é a medida em dias. Eu não vou fazer essa divisão. Por quê? Eu já sei que na tabuada do 3 não tem nenhum resultado que dê 4. Então se eu fizer ali, 4 dividido para 3, vai dar um número de dízima periódica. E para fazer a próxima conta vai ficar terrível. Então olha só o que eu vou fazer agora. Ele quer saber quanto tempo demora para esse astronauta chegar em Marte. Monta aquele triângulo bonitinho assim, que a gente ensinou. Deus vê tudo. Se eu quero descobrir quanto tempo vai demorar uma viagem, então eu pego aqui a letra T e aquilo que sobrou eu copio. É distância sobre velocidade. Qual que é a distância de Marte até o planeta Terra? 56 milhões. Lembrando que milhão tem 6 zeros seguidos. 56 milhões de quilômetros. Vamos marcar aqui, quilômetro. Qual foi a velocidade que o homem teve quando foi à Lua? Tá aqui, 400 mil quilômetros em 3 dias. Então vou pegar essa informação e colocar aqui, 400 mil quilômetros em 3 dias. Primeira coisa que eu já sei aqui, corta o quilômetro de baixo e de cima, quer dizer que a minha resposta vai ser o tempo que demorou em dias, tá? Porque só sobrou aqui, dias. Então a minha resposta vai sair em dias. Corta 3 zeros de cima com 3 de baixo, corta mais 2 de cima com 2 de baixo, e aí nós vamos fazer isso aqui, Sobrou aqui em cima o número 560, dividido por 4 terços. Então sobrou o número 4 daqui e sobrou o número 3 daqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir 560. Na verdade eu vou fazer assim, eu vou manter esse número. Como que divide por uma fração? Lembrando, isso aqui é uma fração. Para dividir por uma fração, basta você multiplicar pelo inverso da mesma fração. Concorda? Então o 3 estava no denominador, foi para o numerador. E o 4, que era numerador da fração, foi para o denominador. Pronto, é isso aqui. O que eu vou fazer agora? Ao invés de multiplicar 500... vamos fazer, vai. 560 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 5 dá 15, com mais um que subiu. Então é isso aqui, dá 1680. Só que eu não fiz a conta ainda com o denominador 4. Então agora eu vou dividir.
Quanto que dá 1680 dividido para 4? Junta aqui o 16. 16 dividido para 4 vai dar 4, que daria o próprio 16 e não sobra nada. Desce aqui o 8, cabe duas vezes. 2 vezes 4 dá o próprio 8, que não sobra nada. E esse 0 aqui, 0 dividido para 4 é 0. Então quer dizer que a nossa resposta deu um total de 420 dias. Quando você for olhar nas alternativas, não tem essa resposta. Está tudo em meses ou em anos. Então nós vamos pegar aqui, ó, 420 dias e vamos dividir por 30 dias. Por quê? Se eu divido por 30, eu estou transformando isso em meses, tá? Então eu posso cortar um zero de dentro e um de fora. 4 dividido para 3 cabe uma vez, dá 3, sobra 1. Desce o número 2, 12 dividido para 3 vai dar 4, e que dá exatamente 12, não sobra nada, certo? Sobrou nada. Quando eu dividi por 30, a minha intenção era transformar em mês. Quer dizer que eu posso dizer que demora 420 dias ou 14 meses de aluguel. Desculpa, aluguel não, lembrei do Chaves agora, que seu Madruga deve 14 meses. Então deu 14 meses. Procura a alternativa da resposta. Não tem. Mas essa resposta aqui, ó, ela é parecida, né? Ó, 1 ano e 2 meses. Então, 14 meses. Se eu dividir isso assim, ó, 12 meses mais 2, eu posso transformar 12 meses em 1 ano mais 2 meses, que daria a mesma coisa aqui, 14 meses ou 420 dias. Então, minha resposta aproximadamente é de 1 ano e 2 meses. Bom, vamos lá, exercício 2. Ele fala assim, ó, um carro faz um percurso de extensão D em um tempo T, sem paradas. Então, olha só, como esse módulo fala sobre velocidade, olha só. Imagine que você percorra uma distância qualquer. Então aqui você tem uma distância D e você demorou um certo tempo, que nós vamos chamar de T. Qual é a velocidade do seu percurso? Qual é a velocidade média? É distância sobre tempo, certo? Então sua velocidade média é distância sobre tempo. Olha o que ele fala agora, ó. Na primeira metade do percurso, a velocidade média é V. Então vamos dividir aqui, ó. Se ele falar em metade do percurso, você vem aqui e divide isso ao meio. Então do lado esquerdo você vai ter a distância dividido por 2, porque representa metade, e do lado direito também. Você vai ter aqui a distância dividido por 2, porque é a outra metade. Na primeira metade, a velocidade que ele desenvolve é V. Então ele demorou uma certa velocidade V. E aí ele fala assim, e na segunda metade do percurso, a velocidade é 50% maior. Então aqui você vai colocar sendo V mais 50%, que a velocidade dele foi 50% maior do que na primeira metade. E aí ele pede para você, ó, calcule em função de V a velocidade média do percurso total. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos dividir por cores. O lado esquerdo eu vou fazer de vermelho, tá? Se eu já sei a velocidade e eu já sei a distância, falta descobrir o tempo. Quanto tempo ele demora para percorrer isso? Para determinar o tempo, é só eu pegar a distância e dividir por velocidade. Essa é a fórmula, essa é a regra. Então vai ficar assim, ó. A distância é D sobre 2. E a velocidade ele falou que gastou V. Então aqui vai vir um Vzinho do lado. Ó. Então, ó, o tempo que ele gastou na primeira metade é D dividido por 2V. Vou fazer de azul aqui o segundo pedaço, tá? Quanto tempo ele gastou agora na segunda metade? Só toma cuidado com uma coisa, tá? Quando você tem um negócio que a gente chama de 100%,
Por exemplo, eu tenho 100% da barra de chocolate, quer dizer que eu tenho o número 1, certo? Então, quando eu falo aqui, ó, que eu tenho a letra V, eu tenho 1V. Quando eu adiciono 50%, eu estou adicionando mais meio, né? Então, quanto que é 50% de 1? É mais metade de V. Então, quando eu falo que eu tenho V mais 50%, eu tenho que entender que a velocidade que ele fez no caminho da segunda metade é 1,5 da velocidade anterior, ok? Se tiver com dúvida aí, ó, dá na calculadora, coloca 1 mais 50%, vai aparecer 1,5, tá? Então, olha só, de novo, eu vou pegar a distância e dividir pelo tempo, pela velocidade, perdão, distância dividido pela velocidade. O que vai mudar? Na segunda metade, ele andou uma distância sobre 2, que é metade do percurso. E a velocidade dele agora vai ser 1,5V, que é os 50% a mais. Quando você for arrumar isso, vai ficar assim, ó, D 1,5 vezes 2 vai dar 3. Então aqui, ó, é 3V. Agora, quando ele pede para mim isso aqui, ó, calcule em função de V o percurso todo, você vai calcular toda a distância que ele andou e todo o tempo que ele demorou. Calcular como? Em velocidade média. Então vai ficar assim agora, ó, resultado final. Velocidade média é distância dividido pelo tempo, certo? Qual foi a distância percorrida? D. Qual foi o tempo? Aí nós vamos somar esses dois tempos aqui, ó. Esse T1 mais o T2, que é o tempo total. É o tempo que eu gastei na primeira metade mais o tempo que eu gastei na segunda. Então a velocidade média, no lugar da letra D eu não faço nada, deixa D mesmo. No lugar do T1 eu escrevo isso aqui, ó. D sobre 2V. D sobre 2V. Mas, no lugar do T2, eu vou escrever isso aqui, ó. D sobre 3V. Então, aqui é D sobre 3V. Eu vou fazer a soma aqui dessa fração. Então, eu vou somar aqui, ó, essa fração. Só que os denominadores são diferentes. Então, o que eu vou fazer agora? Vou aqui no cantinho da nossa lousa e tirar o MMC entre 2 e 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. O 3 não divide. E aí eu coloco 3 dividido por 3, que deu 1 também. Quer dizer que o meu MMC é a multiplicação entre 3 e 2, que vai dar 6. Então eu volto aqui, coloco aqui, ó, D é igual, monto aqui meu MMC como 6. Detalhe, 6 o quê? 6V, né? Porque eu tirei MMC entre 2 e 3. O 2 e o 3 estava acompanhado da letra V, então meu MMC também, tá? Então, ó, 6V. Agora eu vou fazer o quê? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 6V dividido por 2V vai dar 3. 3 vezes D, então aqui deu 3D. Mais 6V dividido por 3V vai dar 2. 2 vezes D, 2D. E estamos finalizando aqui, estamos indo para o fim, tá? Então, minha velocidade média, olha como que ela ficou. Ficou D. 3D mais 2D vai dar 5D. Então, aqui deu 5D. E embaixo continua o 6V. Ok? O que a gente faz agora? Mantém o D aqui, inverte a fração de baixo. Então, o 6V vai para cima e o 5D continua embaixo. Cancela agora a letra D, porque eu estou multiplicando em cima, mas estou dividindo embaixo. E aí a minha resposta ficou assim, ó. A minha velocidade média é 6/5 de V, que é o que ele chamou de velocidade lá no começo do problema. Tá? Então esse aí é o exercício 2. Exercício número 3. Vamos lá. Uma partícula se move ao longo de um eixo x e sua coordenada x varia de acordo com o tempo
conforme a relação. Então ele deu para nós aqui uma função horária do espaço. Ele fala assim, ó, no instante t1, a partícula passa pela origem das coordenadas, que é quando x vale 0, ok? E sua velocidade escalar vale quanto? Opa, temos um problema aqui. Qual é o problema? Vamos lá. Primeiro, ele não mostra para nós qual é a fórmula da velocidade. Então a gente tem aí um primeiro problema. A gente vai ter que derivar a função espaço para chegar na fórmula da velocidade. Mas antes disso, vamos descobrir qual é o tempo? Olha só, ele pergunta no instante, ou seja, ele está perguntando qual é o tempo que ele passa pela posição x igual a 0. Então você vai escrever sua função, x é igual a 4, abre parênteses, t menos 2,0 elevado ao quadrado, certo? O que nós vamos fazer agora aqui? No lugar do x, nós vamos colocar o número 0. Então aqui vai ficar x é igual a 0. O 4 está aqui. E aí vai ficar t menos 2. Lembrando que tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Bom, e aí nós vamos ter que fazer aqui, ó, um produto notável, tá? Então, por exemplo, ó, o que eu posso fazer? Esse número 4, ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 0 dividido para 4. É igual a t menos 2 elevado ao quadrado, certo? 0 dividido para 4 vai dar 0. E agora eu tenho que resolver esse produto notável. Então, eu tenho aqui, ó, t menos 2 dentro do parênteses elevado ao quadrado. Como que resolve isso? É o quadrado do primeiro termo, certo? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então aqui, ó, 2 vezes. O primeiro termo é o t. E o segundo termo é o 2. Então aqui vai ficar menos 2 vezes o primeiro e o segundo. Mais o quadrado do segundo, que vai ser o 2 elevado ao quadrado. Opa, vai dar 4. Já vamos pôr a resposta aqui. Vai dar 4. Pronto, eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Se você quer determinar qual é o tempo que isso aqui ocorre, você vai ter que resolver delta, resolver Bhaskara, certo? Para você poder terminar e finalizar essa conta aí. Pera aí, gente, que eu falei uma coisa aqui e escrevi outra, né? Aqui, ó, desenvolvendo a nossa... Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu fazer isso aqui de novo, vai. Eu escrevi uma coisa e falei outra. O que foi que eu falei? Vamos lá de novo aqui, ó. Eu falei, ó, para desenvolver o produto notável é o quadrado do primeiro termo, então é t elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é o t, vezes o segundo, que é o 2, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. Por isso que vai ficar o mais. Aí agora sim eu vou ajustar. Isso aqui vai ficar t ao quadrado. 2 vezes 2 vai dar 4. Então aqui é menos 4 vezes t mais 4. Pronto. Isso aqui deu uma função de segundo grau. Se você quiser descobrir qual é o tempo que isso aqui vai acontecer, isso vai te dar duas respostas. Provavelmente uma vai ser positiva e a outra negativa. Se você for fazer completinha a questão, você vai ter que fazer aqui delta. Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? O b é sempre o termo que o expoente está elevado a 1, que é esse cara aqui, não. Está elevado a 1. Então b é esse aqui, ó, menos 4. Então aqui vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos o 4 que é da fórmula. O a é o termo que vem na frente do termo que está elevado ao quadrado. Então seria aqui o número 1. Então aqui é 4 vezes 1. E o c é esse cara que não está acompanhado da letra, da variável. Então ele é o 4. Vamos lá, vamos terminar isso aqui.
Menos 4 ao quadrado seria menos 4 vezes menos 4, que daria 16. Menos 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 4 é 16. Então aqui deu 16. Zerou a nossa função. Delta deu 0. Vamos lá colocar quando o tempo vale 1. E como o delta deu 0, eu acho que o tempo 1 é igual ao tempo 2, né? Então vai ficar assim, ó, se fosse matemática, você ia colocar x1 é o quê? X1 é fórmula de Bhaskara agora. Vamos lá. Isso aí é o quê? Menos b, mais ou menos, raiz de delta, 2 vezes a. Como o delta deu 0, então a gente não precisa fazer duas contas, tá? Ó, vai ficar mais ou menos aqui a raiz de 0. Então para nós morreu. O que vai sobrar aqui de conta? Ó? T1 vai ser igual a T2. Vamos pôr o menos. Quem é o B mesmo que a gente tinha falado aqui? Ó? B é o menos 4. Então aqui eu coloco menos 4. Copio lá embaixo o 2 e vou substituir o A. Quem que eu chamei de A? O número que estava acompanhando aqui o T quadrado, que é o 1. Então aqui eu vou substituir por 1. E aí a nossa continha vai ficar assim, ó. Menos com menos vai dar mais, então aqui é 4 positivo e 2 vezes 1 dá 2. Então o tempo 1 é igual ao tempo 2, que a resposta final é que deu 2 segundos. Pronto. Então fizemos aqui sem preguiça até o fim. Falta agora a gente fazer a derivada para determinar a velocidade. Gente, eu tinha que terminar essa conta, porque se eu não souber que o tempo vale 2 segundos, eu não consigo substituir o valor dela na velocidade. Olha o que ele pede para nós aqui, ó. E qual é a sua velocidade nessa condição? Então o que você vai fazer? X é igual a... Vou pegar essa função aqui, tá? Que já está tudo prontinho aqui, ó. Do t ao quadrado, tá? Eu vou pegar ali a função prontinha ali, ó, que é essa parte final aqui, ó, tá? Então ele vai ficar, ó, t ao quadrado menos 4t mais 4. O que eu vou fazer agora? Se ele quer determinar a velocidade, eu tenho que fazer uma derivada. O que é derivar? Vou escrever assim, ó. Derivada de x em relação ao tempo. Expliquei isso aí para vocês na aula. Derruba o expoente 2 na frente, então aqui vai ficar 2 vezes t. Copia o menos 4, derivada de t é 1. E o 4 que está aqui, ó, vai para o inferno, porque ele não está acompanhado da letra t, ele morreu. Zerou. Então, eu acabei de descobrir uma fórmula para determinar a minha velocidade em qualquer instante. Então, eu vou escrever assim agora, ó. A minha velocidade nada mais é do que 2t menos 4. Lembra que o t aqui, ó, o tempo não foi 2 segundos que nós descobrimos? Então, no lugar da letra t, eu vou substituir por 2. Vem aqui, ó, no lugar do t e vou colocar 2. E o resto eu faço a conta normal. Então, aqui vai ficar assim, ó, velocidade é 2 vezes 2 menos 4. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4 dá 0. Então, quais são as respostas que eu estava procurando? Vou circular de azul. Ó. Essa aqui, ó, tempo vale 2 segundos. Então, a resposta poderia ser essa e poderia ser essa. E a velocidade deu 0. Então, tem que ser essa aqui, ó, letra B de bola. E Zé Fini, acabou-se tudo.